Seja bem-vindo, canal Cadeirante Investidor Iniciante Inclusão Social. Hoje falar sobre um tema importante que é a inclusão social, não só para as pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas que precisam de inclusão. Aí eu diria que é 90% da população brasileira, que é o pobre, que é o povo indígena, o povo quilombola, que é o afrodescendente LGBTQIA+, né? Eu acho que esses são as pessoas que precisam e dependem da inclusão social. Talvez eu não seja a pessoa mais habilitada, né? Porque, falar a verdade, eu nunca estudei sobre esses temas, mas eu pesquiso, né, sobre aquele tema específico que eu irei falar aqui no canal. Talvez existam as pessoas mais preparadas, mas talvez essas pessoas mais bem preparadas não se preocupem com esses temas, né? Então, dentro da minha ignorância, pessoas da minha classe, eu creio que me entenda. Talvez uma pessoa que seja doutorada, filósofa, vai achar que eu falo besteira, que eu falo tudo errado, e realmente eu falo algumas coisas erradas. Não erradas sobre o tema que eu falo, mas as pronúncias das palavras, né? E a cada dia eu procuro aprimorar, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre esses temas, né? Porque se a gente calar, as pedras clamarão, né? Então é importante a gente estar falando, né? Principalmente para as pessoas menos desfavorecidas, né? Você falar para uma classe elitizada é fácil, né? Mas para você falar para as classes menos privilegiadas, que são a grande maioria, é difícil, né? Então, vai, se inscreva, né? Compartilha se você tem interesse pelos assuntos o qual eu trago aqui, né? Sobre o assunto de hoje. Indique para quem você acha que deve ser indicado, ou se você ouviu e não gostou, não indique, não curta, não compartilhe. Não é obrigado ninguém gostar, a curtir ou compartilhar, né? Isso não é ignorância, estou sendo sincero, né? Às vezes as pessoas tomam a sinceridade por ignorância, como é que se diz, orgulho, né? Mas a sinceridade talvez faça parte disso tudo. Então vamos tomar nosso café com o cadeirante e vamos deixar de enrolação e direto ao ponto. Né? Como eu sempre, antes de começar os meus vídeos falando sobre a inclusão social, eu gosto de trazer a lei, né, que nos protege, que nos garante, né, tudo que a gente fala aqui, que a gente trata, a lei da inclusão, lei 13.146 de 2015, desculpa, lei brasileira de inclusão. Hoje existe esse governo, o governo Lula, né, progressista, não é de esquerda, diria de centro-esquerda, ressuscitou o novo viver sem limites, antes feito no governo também progressista da presidenta Dilma, né, que foi extinto. Engraçado que os projetos para as pessoas menos desfavorecidas, que eu fico admirado que sempre os governos de direita não dão prosseguimento, né, esses programas. Não sei porquê, né? Curioso. Na verdade eu sei, né? Hoje são mais de 20 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Seja ela física, no caso da minha, para quem não sabe, a minha lesão é física, lesão medular nível sensitivo T7. Lesão completa significa que se eu viver 100 anos, eu não terei mais os meus movimentos, da onde foi comprometido os meus movimentos, que é do tórax. T significa tórax, né? Então,
é importante a gente saber entender a nossa deficiência, as nossas limitações, e isso foi a primeira coisa que eu fiz, né? Quando eu descobri, eu digo, eu tenho que saber o que vai acontecer, o que não vai, né? Até para eu me adaptar e me adequar e tentar viver uma vida dentro das minhas limitações e viver bem, graças a Deus não, hoje eu vivo bem. Tem dificuldade, como as pessoas que andam, todos têm dificuldade. Talvez eu não consiga ter a mesma agilidade para fazer as coisas que as pessoas não deficientes fazem, mas eu faço no meu tempo, da minha forma, do meu jeito. Cada um tem o seu. Né? Algum tipo de deficiência, eu falei aqui um pouco, tem o autismo, né? Síndrome de Down, né, intelectual, congênita, é a pessoa que nasce com aquela deficiência auditiva, visual, né, isso tudo são deficiências, existem milhares de pessoas. Né, eu acho que um governo são 20 milhões de pessoas, acho que 20 milhões de pessoas, cara, elege qualquer deputado, deputado ajuda muito na eleição de um presidente. Então é melhor esses caras se tocar e fazer leis e promover a inclusão, né, para que essas pessoas se sintam confiantes em votar. Porque eu pessoalmente não sinto confiança nenhuma, porque você elege um cara, o cara vai ser de bancada ruralista, bancada, quer dizer que o povo elege o cidadão e o cidadão vai defender o direito de empresas e empresários de setores, né, complicado. Né? E hoje eu quero falar sobre um tema, né, importante. Eu quero citar aqui 4 etapas da inclusão social. Né? Eu acho que a inclusão social é o sonho de todas as pessoas com deficiência, não só das pessoas com deficiência, mas de todas essas classes que eu falei. Os povos quilombola, indígena, que são os povos originários, as pessoas afrodescendentes, LGBTQIA+. Né? Eu acho que a gente tem que se atentar, e eu acho que as principais mídias deveriam dar mais importância, porque são vidas, são 20 milhões de vidas, né? Eu digo só deficiente, fora essas outras classes que eu falei, né? Então, essas pessoas têm o mesmo direito perante a qualquer um. O direito que uma classe da elite tem, essas classes que eu falei também têm perante a Constituição. Né? Então as pessoas têm que ter seu direito intacto e garantido, né? Pelo governo, pelo a Confederação, a União, a República Federativa Brasileira. Né? Mas eu acho que isso não pode começar do presidente, isso tem que começar do seu bairro, talvez de sua família, talvez de sua associação comunitária. Aí vai chegar no seu município, passar para o seu estado, do seu estado passar para o governo, né? Porque todas as coisas começam de baixo. Você não começa a fazer uma casa de cima, né? Você começa a fazer o fundamento. Você não planta, a árvore não nasce sem você plantar uma semente. Né? Você precisa plantar uma semente para a árvore nascer e dar frutos. Né? Então isso são coisas que têm que ser implantadas nas comunidades, né? Nos bairros, nas favelas, né? Nas cidades, nos municípios, né? Nas capitais, nos interior. Né? Eu acho que isso tem que ter um propósito. Então a primeira etapa é o propósito de buscar, o propósito é buscar atingir um objetivo, né? A gente tem que ter o nosso objetivo é a inclusão social para todas as classes menos favorecidas. No meu caso, principalmente, eu falo
em nome das pessoas com deficiência, né? Educação, inclusão, né? Saúde, né? Aqui na minha cidade, em Candeias, no meu estado, com muito orgulho nordestino, tem um novo Viver Sem... um novo, esqueci o nome do programa agora, alguma coisa em casa, onde os médicos vêm em casa, vêm nos ver, vêm nos fazer fisioterapia, saber como nós estamos. Isso é uma grande iniciativa da prefeitura. Por isso eu falo sempre que isso tem que começar da base, do começo de tudo, né? O município atua, eu gosto dessa medida, né? Essa preocupação, né? Daí vai para as pessoas deficientes, os idosos, né? Que são a classe também que são rejeitadas com o tempo, né? Infelizmente, cria os filhos, cria os netos, mas quando estão velhos, as pessoas têm pessoas responsáveis por eles, mas muitos vivem em asilo, jogado na rua por algum motivo. Aí já é outro departamento. Foco nas pessoas, né? E quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de vida de pessoas, né? Então a gente tem que dar a devida importância para essas pessoas, né? E monitorar, né? Aí tem que entrar a fiscalização da cidade, do município, do estado, do governo, para ver se realmente aquilo que para ver, aí eu vou entrar no novo Viver Sem Limite, o governo tem que estar monitorando, né? Aí não tem que ser um monitoramento do governo, tipo governo federal, governador, isso tem que ser um monitoramento daquele cara lá da associação do bairro, depois dos vereadores, né, dos prefeitos, dos municípios, depois vem com os governos de estados, os prefeitos das grandes capitais, né, e depois sim os ministérios e o governo tem que monitorar se realmente aquilo que está sendo empregado, né, no caso, né, como ter como base esse novo Viver Sem Limite, se realmente está chegando para quem precisa, se realmente aquele dinheiro que foi destinado, eu falei que eu assisti o Congresso, foi mais de 6 bilhões, né, destinado para esse programa, né? Pouco, eu acho, para o tanto de pessoas que existe são pouco, mas aí é alguma coisa, isso aí é uma coisa que vai desenvolvendo. Esse novo plano foi restabelecido em 2023, vai fazer um ano ainda que foi restabelecido em envolvimento, né? Acho que a sociedade como um todo tem que se envolver em busca de uma causa, né? Eu acho que não precisa você ter um familiar, uma pessoa, um amigo, né, que esteja em uma situação de deficiência, ou, para você defender os direitos do povo indígena ou quilombola, necessariamente você tenha que ser um povo indígena. Para você defender os direitos das mulheres, do LGBT, você necessariamente tem que ser mulher ou LGBT. Né? E isso é uma questão de humanidade, você buscar e lutar, né, junto com aquelas pessoas. Isso que faz uma sociedade forte, determinada, né, buscar ajudar as pessoas, né, a entender e resolver, né, não ficar só em conversa, em blá blá blá, como eu estou aqui falando. Né? A gente tem que realmente botar em ação, né, e envolver nesses 4 etapas que eu falei. Né? Eu espero que tenha sido claro dentro das minhas limitações. Né? Eu acho que existe pessoas bem mais capacitadas do que eu para estar falando desses temas. Né? Mas eu acho que algumas pessoas talvez tenham entendido, né, qual foi o meu ponto de vista aqui. Se você entendeu o que eu falei, se inscreva aí, compartilhe, indique para outras pessoas, siga, né, comente, critique, fale onde eu errei, se eu tenho algum tema que você ainda não viu aqui que eu deveria trazer.
né? Eu acho que é importante a gente ter esse diálogo, né? Para a gente se comunicar e se conhecer, né? Eu fiz esse canal para ter mais assim contato, principalmente com pessoas com deficiência. Eu tenho vários grupos, não meu, mas que eu entro para entender, né, através desses grupos, que eu vim aprender muitas coisas sobre a deficiência, eu vim entender muitas coisas foi nesses grupos. Né? Eu acho importante a gente ter esse diálogo, principalmente nós que somos deficientes e outras classes, essas que eu falei, que precisa da inclusão. É isso aí, cadeirante investidor iniciante, inclusão social.